Às vésperas da eleição presidencial do Flamengo, que vai acontecer no dia 9 de dezembro, o ainda presidente Rodolfo Landim tem percorrido estúdios em diversas entrevistas, é podcast para lá, é bate-papo para cá, enfim, tem dado muitas entrevistas, ele que faz a campanha na tentativa de eleger o seu sucessor, o vice-presidente e agora candidato à presidência, Rodrigo Dunche de Abranches. E na entrevista que concedeu na sexta-feira, no podcast denominado Flow, Landim falou algo que incomodou a muitos rubro-negros e que, na minha opinião, não é só polêmico, como mostra assim, uma certa desconexão, uma falta de entendimento, me parece, do que é o futebol. E vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore. No SofaScore você encontra muito conteúdo, você encontra um banco de dados com mais de 2.500 atletas só no futebol brasileiro. Isso sem contar o acompanhamento em tempo real das partidas. Você escolhe o time que você quer seguir, o campeonato, ou um jogo específico, e ali você tem o acompanhamento em tempo real daquele jogo, daqueles jogos. Tá? Então começa o jogo, tem um sinal sonoro avisando, fim do primeiro tempo, cartão vermelho para algum jogador, início do segundo tempo, o final da partida, o gol, né? Sempre muito rápido. Você fica sabendo na hora que acontece. Além disso, você tem mapa de calor, você tem aí as estatísticas dos times, dos atletas, é muito conteúdo que você encontra no SofaScore. Então, faça o download do aplicativo SofaScore, utilize bastante e assim você está sempre você estará mais bem preparado para falar sobre futebol e entender o que acontece no futebol. E também outras modalidades, você acompanha também em tempo real e estatísticas como a NBA, por exemplo, no SofaScore, que é o aplicativo que não pode faltar no seu celular. Bem, o Landim esteve nesse podcast na sexta-feira e aí ele, aspas para o Landim, né? Falando sobre Jorge Jesus. As pessoas ficam guardando na memória o ano de 2019, que foi mágico mesmo. E para ser sincero com você, disse ele, se dirigindo ao entrevistador, não quero diminuir o trabalho do Jorge Jesus, mas a competitividade do futebol brasileiro como um todo era muito menor do que temos hoje. Hoje temos SAF, que faz investimentos muito maiores, conseguem trazer jogadores mais qualificados. A própria forma como a gente propôs o jogo em 19, se você for ver, a grande maioria dos times recuava. Foi uma surpresa para os times que jogavam contra o Flamengo. Eu acho que o nível de competitividade hoje é muito maior. Foi excepcional o trabalho do Jorge, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como a gente foi em 2019. Em parte, o que fala o Landim faz sentido. O futebol brasileiro mudou, o nível hoje é melhor do que em 2019. E isso se deve principalmente, ou inicialmente, quem deu aí o pontapé inicial para essa mudança foi o Flamengo do Jorge Jesus. Ele apresentou aos brasileiros, no futebol praticado no Brasil, um outro tipo de futebol, um outro patamar de futebol. E a partir daí, mais técnicos de fora vieram, alguns bons, outros nem tanto, e houve mais investimentos, ainda mais agora com as SAFs. É evidente isso. Mas o que seria o Flamengo do Jorge Jesus versão 2024? 4.0? Qual seria esse Flamengo, né? Porque tinha o Flamengo 1.0, né? Aquela primeira versão, ele já estava numa nova versão no ano em que acabou indo embora, e não foi responsabilidade do Landinho do Flamengo a saída do Jorge Jesus, saiu porque quis, né? Ele rescindiu um contrato para voltar ao Benfica, e já era uma segunda versão. E outras ele poderia ter criado se ele permanecesse no Flamengo. Ou seja, aprimorando o time e mais, recebendo jogadores. O elenco do Flamengo nas últimas temporadas é muito mais qualificado do que era aquele que tinha um time base muito forte, que ele potencializou, mas o reserva da zaga era o Rodolfo, o reserva do meio-campo ali, o volante, era o Pires da Mota, o centroavante reserva era o Lincoln, e por aí vai. René para a lateral esquerda, Rodinei para a direita, jogadores remanescentes, inclusive, lá de 2016, né, dos tempos ainda do Rodrigo Caetano na direção de futebol, quando o Flamengo não tinha investimentos tão altos. E o Flamengo depois foi fazendo mais contratações. Por exemplo, quando o Jorge Jesus sai do Flamengo, o Flamengo tinha na reserva o Pedro como centroavante. Pedro era reserva e ficou um bom tempo no banco, até ganhar a posição. Então, da mesma maneira que o futebol do Brasil mudou, se o Flamengo continuasse com o Jorge Jesus ou fosse capaz de trazer um outro técnico desse nível, o Flamengo também teria um futebol melhor, seria mais competitivo, teria provavelmente ganho mais títulos. Quando o presidente do Flamengo fala isso, é surreal, mas parece que ele está diminuindo o próprio feito do clube que ele preside num período em que ele era o mandatário do Flamengo. Então, é assustador.
o que disse o Rodolfo Landim. Repito, que mudou, como ele disse, o futebol brasileiro, que ele tem hoje um nível técnico mais elevado, isso a gente sabe, é evidente. Mas o que seria do Flamengo? O Flamengo, depois de um tempo na gestão do Landim, contratou, por exemplo, o Renato Portaluppi, que foi o técnico que o Jorge Jesus, em 19, massacrou nos dois jogos. Naquele 1-1, com vários gols, 3 gols anulados do Flamengo no VAR, que até hoje não foi muito convincente, e depois do Maracanã, 5-0. Avassaladores em cima do Grêmio do Renato. E o Renato tripudiou antes do Jorge Jesus, falou coisas sobre o Jorge Jesus antes do confronto. E o Flamengo contratou esse técnico. É uma coisa assustadora, é como se o Felipão fosse contratado para treinar a seleção da Alemanha. A Alemanha fez 7-1 no Brasil do Felipão, humilhante. A Alemanha fosse contratar o Felipão para ser técnico da seleção deles. Foi mais ou menos o que fez o Flamengo. Contratou um técnico que foi massacrado e que não ganhou nada no Flamengo. Fez um trabalho muito deficiente. Chegou até em final de Copa Libertadores, muito em função da qualidade dos jogadores, mas o time era infinitamente inferior a outras versões com outros técnicos que passaram nesse período pelo clube. Então, me parece que o Landim, nesse momento que ele fala isso, ele esvazia um pouco a própria conquista do Flamengo, a própria temporada maravilhosa de 2019 e o trabalho de um técnico histórico do Flamengo. Eu discordo frontalmente do que ele falou. E vou dizer mais, né? Será que ele ganhou votos aí para o seu candidato com essa declaração tão equivocada? Saberemos o resultado no dia 9, quando o Flamengo terá o seu novo presidente. Finalmente ficaremos livres também dessa campanha que não está legal, né? É reclamação daqui e dali, negócio bem cansativo. E vejamos aí o que o novo presidente fará, né, com relação à obra do estádio, que é o grande desafio, e também, claro, na gestão do futebol. Fala-se tanto em profissionalismo, o Flamengo terá esse profissionalismo. E o que será o profissionalismo? Apenas a colocação de um profissional à frente do futebol ou cobranças profissionais extremas, como deve ser num clube bem gerido no seu departamento de futebol? A ver. Esse vídeo tem o apoio do SofaScore. Faça o download do aplicativo, o link está na descrição do vídeo, também nesse QR Code que você visualiza na tela do seu computador, ou no seu telefone celular, ou na sua TV. Então, faça o download e utilize o SofaScore, o aplicativo que não pode faltar no seu telefone celular. Teremos live na quarta-feira, depois de Cuiabá e Flamengo, né, um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Conto com a sua audiência. O Flamengo volta a jogar na quarta-feira, com o encerramento da gloriosa Data FIFA. Data FIFA, né? Mais uma. Também quero aqui destacar o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participando do Clube de Vantagens da S1 Live, você concorre toda segunda-feira a uma camisa oficial, à sua escolha, se você for o sorteado, contemplado, no sorteio entre os integrantes do Clube de Vantagens da S1 Live, que acontece ao final do Na Área. Na Área é a live da qual participa segundas e sextas às 11 horas da manhã. E ao final da edição da segunda-feira sempre tem um sorteio de uma camisa oficial. Mas você tem que participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Como? Acessando o link que está na descrição do vídeo. Aproveite e faça a sua inscrição no canal S1 Live no YouTube. Todo dia tem live, todo dia tem conteúdo. Tenho certeza que você vai curtir. Também destacando aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes com o melhor das nossas lives, o clube de membros do canal, maneira de você apoiar o trabalho do youtube.com.br Mauro César, o meu blog do All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, o curso online de jornalismo esportivo, todo dia também você pode aprender um pouquinho mais sobre a profissão com aquilo que compartilhamos no curso, né? A experiência acumulada em 41 anos de profissão, e também o Use 360, que traz aí o Eu Odeio a Data FIFA. Aproveite, né? Estamos em meio à Data FIFA. Se você não suporta a Data FIFA, camiseta e caneca Eu Odeio a Data FIFA para você. Você pode adquirir no site use360.com.br, tem o cupom Data FIFA. E o cupom Mauro César te oferece também descontos nas compras em geral no site Uso 360. Lá você encontra meus bordões, frases, camisa do canal, caneca do canal, tem da Live Soft Open, tem uma porção de temas, tem muita coisa legal, tem futebol em rock and roll, tem muita coisa bacana. Tenho certeza que se você der uma navegada, você vai encontrar algo lá que vai te interessar. Então é isso, galera. Então live na quarta-feira, depois do jogo entre Cuiabá e o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, tá? Aguardo vocês até lá, valeu e saudações.